Eles estão tentando descobrir como que os seres humanos apreciam beleza e como que apreciam arte. Só que tem um desafio, porque primeiro você tem que definir o que é beleza. Então, eu acho isso uma coisa incrível. Todo mundo se chama profissional de beleza e ninguém consegue definir. O que é beleza? Eu vou responder o que eu cheguei à conclusão. Na realidade, nós temos duas coisas distintas. O bonito, que é aquilo que é esteticamente agradável, e o belo, que cria atração. São duas coisas bem diferentes. O esteticamente agradável está associado a princípios ou valores que todos os seres humanos têm e que todo mundo busca. A gente busca equilíbrio, a gente busca harmonia, a gente busca segurança, a gente busca saúde, a gente quer estar em volta de pessoas que são vitais, que mostram energia. Então, o bonito é que mostra tudo isso. Então, se você tem uma aparência que passa que você não está saudável, você não pode ser considerado bonito. Nossa. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Pascoal, tô aqui do lado do meu coração. Gislaine Pascoal. E hoje temos um convidado que vocês vão arrancar os cabelos. É uma pessoa que eu posso falar pra você que eu admiro desde 2003, quando eu comprei o livro dele. Logo no início, como ele falou pra mim, você leu e não entendeu nada, né, Fernando? A gente teve que ler várias vezes, é igual a Bíblia, a gente tem que ler pra entender. Ele com 11 anos foi pra fora do Brasil, morou na Europa e ficou lá ele e o irmão dele sozinho numa escola integral. E lá ele criou o visagismo. Eu vou deixar ele falar por si só. Felipe, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Muito prazer. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Gislaine, Fernando. Prazer conhecê-los. Eu quero só fazer uma correção desse livro aí, que você não comprou. Quando o Fernando falou assim pra mim, eu estou buscando um livro de visagismo e eu não tô achando, né? Aí eu falei, meu Deus, preciso dar pra ele de presente. Acho que era Dia dos Namorados. E eu saí caçando o livro. E não tinha internet igual tem agora, não tinha Google. E fui de livraria em livraria. Aí teve uma pessoa que me atendeu muito bem. E o que você tá procurando? Eu falei, o visagismo, né? Dei o seu nome. E aí eu fiz a encomenda. E eu tinha que chegar ali para eu entregar para ele no Dia dos Namorados. Acho que era Dia dos Namorados. Aí eu dei o livro para ele, né? A Só gente fazendo não essa era casado correção. ainda. Ele não era casado, namorava. E ele já se interessava pelo visagismo, né? Queria aprender, queria entender. Depois ele foi estudar, mas hoje você já me contou aqui nos bastidores que tá tudo diferente, tá tudo errado. Que tá certo, que a gente acha que tá certo, tá errado. E eu gostaria que você esclarecesse isso pra gente. Olha, como que surgiu isso, o visagismo? Você que trouxe para o Brasil? Você criou e trouxe? Não, eu Conta criei, tudo pra não gente. trouxe nada. Ô, Felipe, antes de você responder, eu vou chamar aqui o nosso patrocinador. É rapidinho. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo para mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue para eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Voltamos, pessoal. Felipe, responde a pergunta da Gislaine. Então, a história é longa, né? Eu sou artista plástico e se tornar artista plástico é uma coisa extremamente complicada, porque não tem uma métrica, você não sabe se você é bom, não tem um definitivo, isso é bom, isso é ruim. Então é como você pular de um precipício e você não saber se você tem asas para voar. E, na realidade, a gente só entra nesse campo
quando a gente tem uma necessidade, não é uma vontade. Quando tem um livro chamado Da Boca do Cavalo que descreve um cara que começa a desenhar. Ele deixa um pinguinho cair de tinta no papel e começa a mexer para cá e para lá. Aí vira uma pessoinha, vira outra e fala, aí eu estava perdido. Era pingo para cá, pingo para lá, mexendo aqui, e o cara é contador. Ele falou, contabilidade, nada. Aí me deram férias, aí foi pior, porque aí entrei numa escola de arte, aí eu estava perdido. E ele descreve como uma doença, porque toma conta da gente. Então você tem uma necessidade de fazer algo, de se expressar, e você não sabe como. E naquela época não se ensinava o desenho. O desenho era entregar um papel para você e falar desenhe. Só que não ensinava nada sobre luz e sombra, sobre perspectiva. Era para você descobrir por si próprio, uma coisa tão ridícula, que como se um garoto de 17, 18 anos pudesse descobrir por si próprio que levou a humanidade 2000 anos para descobrir. É ridículo, né? Porque vem da matemática, vem da ciência, Sim. vem de outras coisas. Aí eu falei, eu preciso realmente aprender. E eu estava na faculdade nos Estados Unidos, eu estava fazendo matemática, só que matemática eu já vi na primeira semana Que não que era era sua para mim. área. E eu estava só pintando em tudo quanto lugar. Eu estava pintando as paredes dos meus colegas, nos quartos deles, tudo não permitido. Aí eu falei, eu vou tirar um ano, isso foi depois do meu segundo ano, e eu vou para na Inglaterra e eu vou procurar uma escola de arte lá, que quem sabe eles Foi um ano ensinam melhor. sabático. Só que meu professor falou, se você sair, você nunca mais vai voltar. Ele era um artista, professor de arte lá. Ele falou, você nunca mais vai voltar. E dito e feito. Falou que sua faculdade vai se tornar Londres, a sua convivência com as pessoas lá dentro. E eu comecei a desenhar como louco. Eu desenhava 10 horas por dia. E isso durou 4 anos. Isso num curso, Felipe? Não, por mim próprio, Por você porque próprio. ninguém ensinava. Não Eu tinha que ensinava. descobrir por mim mesmo. Entendi. Não tinha livro sobre desenho. Não tinha nada. É impressionante. A gente está falando de que ano, mais ou menos? Isso foi em 1970 que eu voltei para Londres. E eu voltei no meio de toda a revolução cultural que estava havendo justamente em Londres, que transformou o mundo. E a base de toda essa revolução foi um desejo dos jovens de ter a liberdade de se expressarem livremente. E eu cheguei 3 semanas depois do Rolling Stones se apresentarem em Hyde Park, que foi uma mega concerto, 200 mil pessoas, em homenagem ao Brian Jones, que tinha morrido, e eles fizeram homenagem para o companheiro dele. E ele subiu no palco vestido com um vestidinho. E o momento que ele fez isso, eu falei, bom, Mick Jagger fez algo que mostrou que agora tudo é possível. O problema é o que você quer expressar. Então você tem a liberdade. E ninguém estava preparado para essa pergunta. Então você tem uma vontade, você tem a liberdade de escolha, mas você não sabe fazer escolha. Esse é o grande drama do homem contemporâneo. Porque a educação não mudou, é tudo regras, é tudo padrão, é tudo... E na realidade, a educação piorou. Piorou. Em vez de ser uma educação que é de formação, é uma educação profissionalizante. Então, quando você pensa, por exemplo, em cabeleireiro, ele não é formado, ele é profissionalizado. E tratam o trabalho do cabeleireiro como simplesmente algo técnico. É artesanal. Ué. Então, o que você aprende na escola de cabeleireiros?
você aprende 3 cortes. Corte curto, corte médio, corte longo. Mas o que fazer para o seu cliente? Eu posso imaginar que vocês saindo da escola é um terror. Tem uma pessoa lá que você não conhece. Você não tem ideia de quem essa pessoa é. O que eu vou fazer para essa pessoa? É simplesmente o que eu acho que vai ficar mais bonito? Não, isso não é o suficiente. Porque você é um ser humano, ele tem uma personalidade, a sua imagem, uma identidade. Sim, com certeza. Isso não é o suficiente. E você tem que ser algo mais do que isso. Você tem que conhecer seu cliente. Mas nunca se ensinou um método Exatamente, um para método. descobrir quem é essa pessoa. E o que ela deseja. Como que a imagem afeta a pessoa. E quando, assim, muitos anos depois, em 2000, o SENAC, que tinha o Centro Tecnológico de Beleza. Você lá no Senac, a gente tem uma foto aqui do Felipe, Olha né? isso. Olha, Isso gente. é uma outra Cabeludo. vida. Olha só. Outra vida. Outra vida. Essa Sou foto eu, é não onde? é mesmo? Essa foto é onde? Isso é em Stratford. Eu e minha esposa, que eu conheci na época, nós viajamos para Stratford-upon-Avon, que é a terra do Shakespeare, e foi tirado lá. Mas foi em 1971 esse aí. Foi aí que você teve o insight do visagismo? É que o visagismo foi acontecendo Foi acontecendo. aos poucos durante 30 anos. Certo. Foi nessa época, em 1971, que eu conheci o livro do Jung, que é o Homem e seus Símbolos. E aquilo foi uma revelação para mim. O símbolo disso tudo, né? Então tem, ele né? fala de símbolos arquetípicos, que são símbolos universais, e que ele considerava a linguagem do inconsciente e a linguagem dos sonhos. Ele estava estudando os significados desses símbolos justamente para poder interpretar os sonhos como uma ferramenta para a psicoanálise. Mas o que eu vi é que quando você faz uma imagem, isso já entra na parte técnica de como Sim. você faz um quadro. A primeira coisa que você faz é uma composição, né? E a composição, você começa com uma forma geométrica. Pode ser um triângulo, pode ser um círculo, pode ser um quadrado, ou pode ser uma combinação de dois ou três símbolos, né? E o que ele estava falando nesse livro, que esses símbolos, os geométricos, são símbolos arquetípicos. E eu falei, uau! Então, quando eu faço a composição, eu já estou colocando um significado nos meus quadros. Eu já estou dizendo o que ela expressa, independentemente de se é abstrato ou não abstrato, tem pessoas ou tem o que for, né? Ele já tem um significado, ele já expressa alguma coisa. Então isso seria, vamos dizer, uma linguagem básica. Eu descobri a América. Né? Então esse livro foi o seu despertar Foi o despertar para essa coisa. para as artes, né? Não. Isso foi para o visagismo, porque eu já estava estudando. Ele estava na arte. Eu já estava estudando a linguagem visual, que é o outro pilar. Eu não teria feito essa associação se eu não estivesse estudando toda a linguagem visual. E é justamente por isso que ninguém no mundo inteiro fez essa associação depois, e nem antes. Então já se passaram 60 anos da publicação desse livro e ninguém fez essa associação. Eu fiz em 2004, a convite do Mário Merlino, uma apresentação para um grupo de psicólogos. E eu falei sobre isso. Tinha uns 40, 50 psicólogos falando do visagismo. E a reação foi, nossa, mas isso é incrível. Por que a gente não percebeu isso antes? Foi simplesmente porque você não tem o conhecimento da linguagem visual. Para você fazer a associação,
você tem que ter os dois conhecimentos. Se você não tem esse conhecimento, você não junta uma coisa Sim. com outra. E até hoje, o estudo da linguagem visual é extremamente falha. Não se ensina a linguagem visual. E foi em 94, depois de várias outras coisas, eu fiz um programa na TV Cultura, era uma série chamada A Mão Livre, A mão livre. que era sobre a linguagem visual. E era uma série de 26 programas, e foi o primeiro no mundo que fala sobre linguagem visual, e saiu o livro, que também era o único que falava sobre linguagem visual. E que é impressionante, né? Que você não tem, no mundo que é visual, você não tem nada falando sobre alfabetização Sim. visual. Então, todo mundo é que nós somos praticamente todos analfabetos visuais. Nós não sabemos o que as imagens expressam. Nós não sabemos como lidar com as imagens. É tudo intuitivo. Sim. O que te motivou? O que te motivou a criar algo para beleza? Foi justamente que, na época de 2001, o Hélio Sasaki, que era o principal, estava responsável pelos... Do Senac, né? O Senac era o Centro Tecnológico da Beleza, que ficava na... era o centro, era que mais respeitado a área era o único, praticamente, lugar para aprender sobre cabelo e maquiagem. E ele era responsável pelos cursos. Ele tinha participado de uma apresentação em 94, em que o Claude Juillard veio para o Brasil e fez uma apresentação de umas 3 horas sobre visagisme, que é diferente do visagismo. Não é a mesma coisa. E ele achou isso fantástico. E logo depois, o MEC publicou uma diretriz permitindo que instituições e universidades montassem cursos tecnológicos de 2 anos para cabeleireiros e maquiagens. E eles tinham uma diretriz disso. Eles falaram, vamos aproveitar isso e incluir o visagisme. O visagismo que eles estavam traduzindo como visagismo. E aí eles falaram, mas nós temos que ter alguém que fale sobre formatos de rosto, as feições, etc. E entraram em contato comigo. Aliás, entrar em contato, eu estava trabalhando pintando, e quando eu pinto, eu fico outro mundo. Outro mundo. Minha mulher atendeu, o Hélio, bem gentil, como ele sempre é, e falou que estava interessado que eu aplicasse esse conhecimento para a área da beleza. E a Sônia, minha esposa, foi lá perguntar para mim, olha, tem um homem lá do Senac que quer conversar com você sobre isso de aplicar o que você faz no Mão Livre na área de beleza. Eu não estou interessado. Porque para mim a área de beleza era uma coisa fútil. Eu tenho um preconceito que eu acho que a grande maioria dos leigos tem, que é uma coisa fútil, que é só glamour, que não é sério, né? Aí ela falou, mas se você fosse fazer, quanto você cobraria? Aí eu meio assim, voando, eu falei, X, né? E ela voltou para falar com ele, e ela não queria dizer não para ele. Então ela triplicou o meu preço. Aí ele falou, ai, que bom, está dentro do nosso orçamento. Nossa! Aí eu fui obrigado a ir, não tinha jeito. Não tinha como voltar atrás. E eu cheguei lá e eu falei vamos ver o que eles estão pretendendo, né? Se realmente eu vou fazer ou não. E eu gostei muito do que eles eram pessoas, ele e a Vera Lúcia Marques, que era a diretora, eram pessoas maravilhosas que começaram a conversar e eu fiquei encantado com isso. E eu falei, nossa, tem um jeito de pôr isso aqui, tem que falar. E a primeira pergunta que eu fiz para o Hélio foi, como é que o cabeleireiro sabe o que fazer para o seu cliente? Porque isso era um mistério para mim. Intuição.
Ele fala, ele não sabe. É isso aí, intuição. Não sabe. Na realidade, não sabe. Se é intuição, não sabe. Eu falei, mas então, como ele corta? Se o cliente tem uma foto, ele copia ou pega uma moda, mas põe uma moda nele e tal, na pessoa, mas geralmente ele impõe o seu gosto no cliente. Eu falei, isso não funciona. Isso está tudo errado. Você colocar o seu gosto na identidade do outro? Não. Aí eu comecei a pensar, como é que eu poderia criar um método para que o profissional de beleza pudesse realmente ver qual é o seu cliente. E eu já estava fazendo análises faciais, porque eu sou muito curioso, eu tinha alunos e eu via que a pessoa desenhava de um jeito, isso mostrava a sua personalidade. Aí, como eu estava fazendo essa análise de imagens, eu falei, bem, o rosto é uma imagem. Quem sabe se o rosto expressa quem a pessoa é. E eu tinha visto algumas coisas sobre personalidade, temperamento, etc. E na antroposofia, que eles têm e fazem essas leituras, eu vou ver se eu consigo fazer um método analisando os símbolos arquetípicos. Não fazer como a fisiognomonia faz, que é extremamente complexo, mas simplesmente vendo as linhas, as formas, proporções e projeções ou não projeções. E eu comecei a ver que dava para fazer a leitura das pessoas. Eu falei, legal, eu posso incluir isso. Então, eu posso incluir isso no curso. Então, a pessoa vai, primeira coisa, você tem o cliente, vou ler seu rosto. Uma leitura. Vou fazer o seu rosto. Eu vou ver que você tem linhas retas aqui, você tem linhas inclinadas aqui. Então, você tem um rosto hexagonal. Isso quer dizer que você tem linhas de estabilidade e linhas de dinamismo. Você tem o mesmo tipo de rosto. Só que sua testa é bem diferente dela. Dela é reta. Isso quer dizer que ela impõe o que ela pensa. Nossa. Você pensa muito rápido. Isso aí. E você é impulsivo. Você quer fazer as coisas. Ela fala, espera aí, Fernando. Vamos pensar mais um pouco. Gente, uma leitura ao Aula vivo. de visagismo ao vivo aqui. E aí, e na antroposofia que eu estava estudando, e eu e minha esposa fazia um tratamento com um médico antroposófico. E ele fazia uma medicina holística, e ele falou que nós criamos nossos próprios as doenças. doenças, etc. Então ele começa a fazer um questionamento. Quem é você? O que é seu lado bom, o que é seu lado ruim? Eu falei, puxa, eu posso adaptar isso para consultoria, para o cliente, né? Então, você passa a informação, olha, seu rosto diz isso, 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 isso. Aí eu falei, e daí? Isso é bom ou ruim? Você quer diminuir sua impulsividade? Ou você quer aumentar? Isso é bom para você? Você quer ser mais controlado? Você quer ser mais aberto? Você quer ser mais fechado? Você quer ser mais suave? Você quer ser mais forte? O que você quer? O que vai trazer benefícios para você como ser humano e para aquilo que você faz? Em outras palavras, o que você quer expressar? Isso aí. E isso é absolutamente revolucionário. Nunca ninguém falou disso na área de beleza. E nesse meio aí, você também criou, né, os temperamentos. Que eu vejo isso já existia. Já né? existia. Você aperfeiçoou, colocou dentro do visagismo, não tem nada a ver? É que eu tenho uma mente associativa. Certo. Então, eu estou sempre comparando uma coisa com outra, associando. E eu vi que, basicamente, nós temos 4 linhas e 4 formas. E tem, na teoria do Hipócrates, tem 4 temperamentos. E eles se correspondem.
Então, uma linha vertical é uma linha de estrutura, de força, que corresponde ao temperamento que se chama colérico. A linha inclinada é relacionada ao dinamismo, à energia, que corresponde ao temperamento sanguíneo. A curva é suavidade, que corresponde ao melancólico. E a linha reta, horizontal, é estável, imóvel, que corresponde ao fleumático. E aí eu comecei a ver que as cores correspondem também, as formas correspondem. Então, eu comecei a ver que o problema principal não é só descobrir o que a pessoa quer, é saber traduzir numa imagem o que essa pessoa quer. Sim. Então você tem que pensar diferente. O que geralmente o cabeleireiro vai tentar fazer? Ele vai tentar pegar uma referência de um corte e adaptar isso para o cliente. E não vai dar certo. Porque aquela referência já tem uma expressão. Não é a expressão que a pessoa quer. Então você está me falando que todos os cabeleireiros que não tiveram uma aula de visagismo, não passaram por um curso, estão cortando o cabelo tudo errado, é isso? Infelizmente, basicamente sim. E isso se traduz nas pesquisas. Eu posso responder, que eu sou cabeleireiro. A partir do momento que eu comecei, eu sempre fui, como você acabou de falar, impulsivo. Né? Então eu tenho sede, quero sempre aprender. E eu já trabalhava muito bem desde o começo da minha carreira. E quando eu comecei a ler, a estudar, a procurar e entender o visagismo, e eu comecei a executar esse trabalho no salão, fazendo uma leitura do rosto da cliente, cor que combina com a cor de pele dela, as clientes falavam assim pra mim: eu não sei o que você tá fazendo, mas o seu serviço tá ficando melhor. Então. Porque a gente tava construindo uma imagem, né, Gi? Então, Exatamente. Isso foi visível. E quando eu terminei, daqui a gente nunca termina, né? A gente sempre tá estudando. A gente não terminei, eu estou estudando até hoje. Até hoje. Então, assim, a cada momento que eu leio um livro, que eu leio uma matéria, que eu procuro na internet, e eu vejo uma imagem, né? Então, o que é o visagismo hoje pro Fernando Pascoal? O visagismo é qualquer pessoa que queira evoluir na vida, né? Então, a pessoa vai decorar a sua casa, né? Tem casa que eu entro que eu falo assim, como que a pessoa dorme nesse quarto? Sim. Né? Isso faz parte do visagismo. Sim, mas também. o temperamento dela não é o mesmo que o meu. Uhum. Né? Então, como que a pessoa assiste televisão nessa sala? Né? É que você volta porque, na realidade, toda imagem tem uma expressão. Sim, com certeza. Por isso que no início eu não sabia o alcance ou a profundidade do que eu estava criando, porque a gente cria e as coisas vão acontecendo. E depois eu vi que eu precisava dar um nome. Eu vou te fazer essa pergunta agora, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Qual o grande diferencial do visagismo na imagem ID? Então, tudo que eu criei ao longo de 30 anos é o que eu chamo da teoria ImageID. Então, é uma série de associações que inclui a linguagem visual, que inclui os símbolos arquetípicos, que inclui temperamentos, a filosofia do que é beleza, muitos conceitos da antropologia, da antroposofia também, e ele é uma teoria que mostra que toda imagem tem expressão, tem um ID, tem uma identidade. Então você entra numa sala, você sente alguma coisa. E isso é outra parte do visagismo e ImageID que é fundamental. Não é só saber o que a imagem está expressando, mas como isso afeta a pessoa. E aí a gente entra na área da neurociência, da neuroestética, que é uma área que começou a ser estudado, a neuroestética, nos anos 90 e pegou
mais fogo no início de 2000, por aí, justamente quando eu estava criando o visagismo. Mas eles estão tentando descobrir como que os seres humanos apreciam beleza e como que apreciam arte. Só que tem um desafio, porque primeiro você tem que definir o que é beleza. Então, eu acho isso uma coisa incrível. Todo mundo se chama profissional de beleza e ninguém consegue definir. O que é beleza? Eu vou responder o que eu cheguei à conclusão. Na realidade, nós temos duas coisas distintas. O bonito, que é aquilo que é esteticamente agradável. E o belo, que cria atração. São duas coisas bem diferentes. O esteticamente agradável está associado a princípios ou valores que todos os seres humanos têm e que todo mundo busca. A gente busca equilíbrio, a gente busca harmonia, a gente busca segurança, a gente busca saúde, a gente quer estar em volta de pessoas que são vitais, que mostram energia. Então, o bonito é que mostra tudo isso. Então, se você tem uma aparência que passa que você não está saudável, você não pode ser considerado bonito. Nossa. E você é rejeitado. Sim. Porque o bonito cria aceitação social. Então, é aquilo que é simétrico, aquilo que é... Então, você pega, por exemplo, aqueles cabelos que o cara reparte aqui, bem do lado, e põe tudo para um lado. É desequilibrado. E você olha e fala... Não está certo. Aonde que isso é bonito? Assim, se a mulher tem muito cabelo, ela põe tudo de um lado e ela começa a andar com o tensa, pescoço, né? Assim, arrastando o cabelo para um lado, né? Então, são princípios, vamos dizer, que isso, se você tem bom senso estético, ou vamos dizer, inteligência visual, você consegue fazer intuitivamente. Tudo bem. Mas as pessoas querem ser atraentes. Sim. Não só aceitos. Então, o que faz uma pessoa ser atraente? É quando ela mostra algo, revela algo que é essencial dela, que é verdadeiro e que que todo mundo aprecia. Então, se você mostra que é criativo, se você mostra que você é gentil, se você mostra que você tem liderança, que você tem isso, tem aquilo, etc. Então, são qualidades inerentes ao ser humano. Mas aquele ser humano. Então, aí fica a questão. Quem é você? E quais são as qualidades que vão fazer você ser atraente? Sim. Assim, uma coisa que eu penso, por exemplo, uma pergunta que eu falo para as pessoas fazerem quando fazem noivas. Por que seu noivo está casando com você? Nossa, o visagismo vai além, né? E quando você pensa nisso, por exemplo, a noiva, ela chega e ela tem um sonho na cabeça de ser uma Barbie, ser uma princesa, ser uma Kiss. E não tem nada a ver com ela. Verdade. A gente acabou de ter esse tema num episódio com o Paulo Perseu, né, gente? Sim, sim. Ela não tem nada a ver. Então, como você explica? Agora você faz essa pergunta. Tente fazer isso para uma noiva um dia. Você sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar o telefone e ligar para o noivo. Por que você está casando comigo? Isso aconteceu num curso que eu falei. Vamos perguntar. Tinha uma simulação, uma moça que ia casar e ela estava mulher forte, empresária, não sei o quê. Ela queria uma imagem de princesa. Não tem nada a ver. Delicada. Eu falei, por que seu marido está casando com você? Ela ligou para ele.
Ela falou, porque eu admiro você, eu acho você uma mulher forte, dinâmica, decidida, etc. Ela pôs o telefone para ele, olhou assim, assustada, e falou, então eu estou tudo errado. Toda errada. Eu preciso mudar tudo o que eu Isso. pensei, porque senão ele vai chegar lá eu vou subir no altar e ele vai ver uma mulher com quem ele não quer casar. Isso mesmo. Pegar esse gancho que você falou da mulher que anda com o pescoço torto assim. Não é Eu tenho- legal? Eu tenho uma história pra contar sobre Aí isso. ele olha para a madrinha, que é o que ele acha atraente, e fala, eu acho que deveria ter casado com ela essa. e não essa. Eu na faculdade tinha uma amiga que ela andava com o pescoço assim e ela usava o cabelo Chanel. E me incomodava aquilo, porque eu encontrava ela no corredor, ela tava com o pescoço torto. Aí eu falei, deixa eu cortar seu cabelo? Ela falou, deixa. Aí eu fiz um corte assimétrico, né? Fiz um lado maior do que o outro. Para o outro lado. E aí, por incrível que pareça, ela consertou o pescoço dela. Vai consertar. Ela se chama Renata Manzaro. Vai. Ela consertou o pescoço dela. E aí o professor de corte, né? Que era o Márcio Ruiz, ele falou, eu nunca imaginei que você ia consertar um torcicolo num corte de cabelo. Mas você é a faz imagem. em coisas É, impressionantes que a imagem faz. você foi falando e foi voltando na minha cabeça aqui. Mas isso que você tá falando, Felipe, que a gente, principalmente o da noiva agora ficou bem forte pra gente, né? O da noiva foi bem forte. É a construção de imagem da pessoa. Sim, é a identidade dela. E hoje, com essa moda das pessoas fazerem o ácido hialurônico no rosto, né? Sim. De mudar, eu sempre pergunto pra pessoa, quando a pessoa vai no salão e fala, eu sei que você é visagista, quero que você constrói uma imagem pra mim e tal. Aí eu já olho que a pessoa mudou alguma coisa no rosto dela. E é difícil fazer análise. E aí eu falo pra ela, quem você quer ser? O que você quer passar pras pessoas? Porque Ela aí não sabe, naturalmente. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, vou pegar um exemplo aqui bem assim sutil. A pessoa tem o rosto totalmente oval, né, mais redondinho, e ela fez a harmonização pra ficar com o rosto quadrado. Aí não vai E aí se eu crio uma imagem pro rosto quadrado, ela se olha no espelho e não vai se reconhecer. Ela já não se reconhece Você com aquele concorda rosto. comigo? Então, o papel do visagismo, ele vai além do que só criar uma imagem para a pessoa, Ah, sim. né? Muito além. Então, eu falo isso lá no salão, ou em qualquer lugar que eu vou palestrar, eu falo, não perca tempo querendo corrigir. Ganhe tempo fazendo uma consultoria de 10, 15 minutos. Sim, você faz 15 Senta. minutos, Isso você aí. faz isso, você tem direção para o seu trabalho. Isso, é perfeito. É isso que eu Então, faço. Você perguntou, então estão fazendo errado? Bem, as pesquisas mostram que sim. Você sabe qual é o nível de, como chama, de fidelização de um cabeleireiro no Brasil? Essa pergunta é curiosa, eu não sei te responder. Abaixo de 10%. Eu tô dentro dos Você 90. tá dentro do... Não, eu tô dentro dos 10, né? Dos cara? 10, Eu tô é. dentro do 10, gente. Não, abaixo de 10%. Não. Abaixo. Abaixo. E 10% é horrível. No mundo inteiro, a L'Oréal fez essa pesquisa pela Hedging, fez mundial. Descobriram que o máximo que um cabeleireiro consegue é 30%. Máximo. Mundo inteiro. Aí a Vela, eu posso falar de nomes, porque... Fica tranquilo, a gente fez não uma tem... outra e perguntou para as pessoas que iam para cabeleireiro, eram mulheres. Você está satisfeito com as informações que recebe do seu cabeleireiro? 70% disse que não. Não, nossa. 7 em cada 10 pessoas. E aí outro, que isso foi o Roberto Ikizaki, que me passou essa, perguntaram para as mulheres, você está contente com o seu cabeleireiro? Falam, 70% novamente disse que não. Não, meu Deus. Aí perguntaram, então por que você continua indo para ele? Falei, eu tenho medo de mudar e ser pior. Meu Deus. Isso é crise. Eu vou começar a perguntar isso lá no salão. Então, tem métricas. Sim. Inclusive, eu fiz uma palestra umas semanas atrás no Sebrae e tinha um rapaz lá com quem eu estava conversando e estava falando sobre isso. E ele tinha o app que media a fidelização dele. Aí ele foi ver.
Ah, deu 47%. Eu falei, nossa, você está bem, mas em que período? Ah, de janeiro até agora. Não, esse é um período muito curto. Faz de 3 anos para cá. Caiu para 16%. Meu Deus. E é por isso que os salões fecham em Muito 3 rápido. Em anos. 3 anos. É difícil um salão se manter. É um sucesso passar de 3 anos. E isso eu sei que as redes estão trabalhando com 17% de fidelização, que é muito pouco. Porque quer dizer que cada 10 clientes que você tem, 8 não estão voltando. Então você tem que caçar seus clientes. E como que você vai caçar clientes se você está num bairro? Uma rede tem um nome que está sempre Ajuda, né? chamando novos clientes. Mas um bairro, ele vai esgotar todos os clientes que ele tem acesso em 3 anos. A pessoa pensa micro, né? Sim, pensa- porque a maioria vai ser de Sim. bairro mesmo. É. E vai à falência em 3 anos. 3 anos. E ele não sabe por quê. Aí ele vai procurar coisa. E é simplesmente porque ele não sabe o que fazer. Verdade. Esse é o grande problema. O tema aqui do nosso podcast é sempre a educação, né, Gi? Sim. Sim. Sempre a educação. E a gente, com todas as pessoas que a gente conversou, todas, é que a pessoa que não procura a ser educado, a pessoa que não procura estudar, ela tá fora do mercado. Sim, sabe? Que é o que você acabou de falar. Sem dúvida. E não é só educar. Então, hoje nós estamos com nossa... Eu nem estou chamando de curso mais, porque é uma formação. Nós estamos com a formação online, que é muito diferente, não em termos de conteúdo, do curso quando era presencial. E como eu estava falando para a Gisele, que quando você está num curso presencial, você só capta de 20% a 25% da aula. Então, a pessoa foi assistir meu curso de 4 dias, 9 horas por dia. No terceiro dia está absolutamente doido, não está dormindo, está louco, está entusiasmado, mas não está fixando tudo que Todo ouviu. conhecimento. Se não colocar isso em prática em 9 dias, fica somente com uma noção. Então, por exemplo, quem está assistindo esse podcast, no final do podcast, vai conseguir lembrar algumas coisas do que nós falamos. Mas se ela tentar passar para outra pessoa o que nós falamos, ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque ela precisa de repetição. E, infelizmente, nós entramos numa fase com a internet, com os cursos online, etc., de tratar a educação como um espetáculo. Educação não é espetáculo. Educação não é divertido. Você pode ter movimentos divertidos, o professor ser alegre, pode ser dinâmico, etc. Mas estudar é chato. É uma questão de repetição. Você tem que repetir, repetir, repetir. É maçante. Não é uma coisa divertida. Não é uma coisa de uma hora para outra. E o visagismo, quando você fala de visagismo, o que eu criei foi uma disciplina nova. E todo mundo está acostumado a aprender técnicas. O que você vai numa Hair Brasil, um Beauty Fair, qualquer lugar, faz workshops, são todos workshops de técnicas. Isso é verdade. Então ele não tem Prática, estudo de linguagem visual. Ele não tem estudo de psicologia, não tem estudo da psicologia da imagem, da neuroestética, de nada. Ele aprende a cortar cabelo. E ele tem que lidar com o ser humano. E ele não foi preparado para lidar com o ser humano. O que o visagismo faz é você ser preparado para atender um ser humano. Não é um cabelo, não é uma maquiagem. Você está trabalhando com a identidade da pessoa, a coisa mais preciosa que uma pessoa tem.
E o cara não sabe nada dessa pessoa, tá fazendo... eu acho que isso vai ser legal. É isso mesmo. A intuição que a gente acabou de É falar. a intuição. Não, eu vi uma apresentação na TV, um cabeleireiro famoso, que eu conheço, inclusive, ele fez um cabelo que ele achou muito legal para o cara. O cara se olhou e falou, cara, você acabou comigo. Eu vou ser morto no meu bairro. Eu não posso nem entrar lá assim. Aí falou, mas ficou legal. Ele falou, não ficou legal para você, mas para mim não. Uau! Falei assim, no ar. No programa. Cara Meu famosíssimo. Porque ele não respeitou o ser humano. Ele estava mais interessado em fazer o seu show. Fazer show, verdade. Seu espetáculo. Então você entra lá, as pessoas estão tratando a educação, fazendo dancinhas, como se estivesse fazendo um TikTok. e não estão ensinando. É verdade. Com o curso, a formação online... Quanto tempo, Felipe? Só pra gente deixar aqui já registrado pro pessoal. É que ele fica disponível 1 ano. Então, todo o curso é gravado. Certo. E eu usei todo o meu conhecimento, toda a minha experiência com o programa da A Mão Livre, que tinha da TV Cultura. Inclusive, a mesma diretora que fez a programa fez a formação. Então, são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, que é o tempo que você se mantém atento. Mais do que isso, você não está prestando atenção mais. E aí você pode pausar, porque você tem conceitos, coisas que eu falei agora, que pessoas falam, espera aí, o que ele falou? Aí volta de novo. Você para, você reflete, volta, ouve de novo, e você pode rever tudo inúmeras vezes durante 1 ano. Então, a maioria dos alunos assiste o curso 3, 4 vezes, no mínimo. E como que a pessoa faz para adquirir esse curso? Isso está tudo online no meu site, no visagismo.com.br. Perfeito. E nós estamos comemorando 20 anos do lançamento do livro. 20 anos. Aqui vai ser sábado. Que legal. 25 anos, foi 20... Sexta edição 20 já, anos. gente. Foi... Eu acho que está mais do que isso. Mais já? Está mais. Foi 25 de novembro de 2003. Então, para comemorar, nós fizemos um Golden Saturday, que é uma coisa bem especial, que é 40% de desconto para quem fizer a inscrição no sábado, mas tem mais 5% se a pessoa faz a assinatura do blog, que aí tem um e-mail lá, deixa o e-mail, é tudo gratuito, mas 45% de desconto é gigantesco. É muito bom, né? É tudo pelo site. É tudo pelo site. Legal, perfeito. E as pessoas falam, mas... Porque o curso em si, as pessoas falam, mas é caro, porque é 6.900 o curso. Bem, caro comparado com o quê? Isso aí, não tem nada no mercado para você comparar. Porque é uma formação, não é um Sim. curso para você aprender a fazer leitura facial ou aprender o que são os temperamentos. É para você ter um conhecimento e, como você tinha dito, o visagismo é tudo, é uma alfabetização visual. Muda a sua concepção visual, muda a sua concepção dos outros, das pessoas, de compreender. No outro dia nós estamos falando, fulano de teu falou isso. Que chato, né? Eu falei, mas ela é melancólica. Então tá. Então, é compreensível. Aí entendi. É compreensível. Aí, ou o cara foi muito grosseiro, mas ele é colérico, aí você compreende. E você compreende melhor seus filhos, seu marido, sua mulher, sua mãe, e você descobre por que sua mãe é tão chata com você. Nossa, isso que é legal, porque o visagismo, assim, na minha cabeça, né, até depois eu fui estudando um pouquinho mais, estudando assim, né, lendo as informações, não quer dizer que eu tinha conhecimento, né, mas assim, o visagismo não é só aquela coisa de olhar e vou fazer o corte, né? O Fernando usa muito para fazer corte de cabelo, deixar ele mais adequado. Mas é algo muito mais amplo. Criar textura, né? Falar de personalidade, de humanização, de... E uma coisa que eu ia falar, eu esqueci de falar, mas que é fundamental.
A associação, outra associação que eu fiz, que ninguém fez ainda, com o trabalho de uma pessoa chamada Joseph Ledoux, que é um dos maiores estudiosos de como as emoções, talvez o maior neurocientista em relação a como que as emoções são produzidas. E ele falou no livro dele, que é chamado O Cérebro Emocional, que as emoções são produzidas por sistemas dentro da área límbica, não envolvem o córtex. Não é parte pensante, porque ele retirou o córtex dos animais e os animais continuaram tendo as mesmas reações que quando tinham a coisa. Então não tinha nada a ver com o córtex. E ele percebeu que tem sistemas diferentes para cada emoção. Então tem um sistema para o medo, um sistema para alegria, para tristeza, para o asco, etc. e tal. Só que ele ainda não conseguiu definir como que cada sistema funciona. O que ele sabe é que há gatilhos que disparam esses sistemas e que esses sistemas ativam o que chama da amígdala, que está dentro da parte límbica, e que a amígdala depois solta hormônios que são levados para o corpo, que causam reações físicas e voltam para o cérebro e cria emoção. Só que isso acontece numa velocidade Muito rápido. Que hoje já descobriram que isso acontece, não que isso acontece, mas descobriram que nós, tem uma outra pesquisa que está ligada a isso, mas que eles não fizeram associação com isso. Entendeu? Nossa. Que quando a gente vê uma pessoa, a gente julga essa pessoa em 1/100º de segundo. Segundos. 1/100º. É um piscar de olho. Verdade. Então, o que eles não sabem é como que isso acontece. Porque o processo de você pegar a imagem, você processar no córtex, leva alguns segundos. Então, o que explica isso é que os símbolos arquetípicos são os gatilhos. Então, você não está vendo um rosto, você está vendo as linhas, as formas e as cores que disparam essas sensações e você julga a pessoa. Você gosta, não gosta, rejeita, aceita. E então, se é um processo emocional, quando você se olha no espelho, a sua imagem está criando emoções em você. Nossa. Imediatamente, em frações de segundo. E aí, o que acontece? Afeta o seu comportamento e pode afetar a sua personalidade. Então, você já deve ter visto isso. Você faz um cabelo, a voz de uma pessoa pode mudar. As atitudes mudam, o andar dela muda, o gestual muda. Quando ela se olha no E espelho. você fala, como que isso aconteceu? Eu já via a voz de uma moça que tinha uma voz estridente, que era uma muleta, porque ela fazia aquela voz de criança para conseguir as coisas, porque ela não tinha força. Demos força para a imagem, e ela falou, olhou, ela perdeu a muleta e ela não sabia como agir sem a muleta, porque ela não estava mais fraca. E ela virou, você acabou comigo. O marido olhou, o que está acontecendo? Foi impressionante. Olha o poder do visagismo. Ó, eu vou aproveitar que você está dando uma dica para todo mundo e eu também vou dar uma dica pro pessoal em casa. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz para ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa
que são multimarcas. Eles acabam oferecendo para mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue para eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Ô, Felipe, essa dica que você acabou de dar, né, que você falou como uma muleta, né, eu tô vivendo isso, né, Gi? Né, sobre a gente ter que criar uma imagem para a pessoa não apagar o passado dela, né? Mas isso a gente faz constantemente na criação de imagem no salão. Sim. Né? Então, o que eu falo para as pessoas que passaram pela minha vida, porque eu falo assim para as pessoas, quem é o Fernando, né? Quem é o Fernando Pascoal? Eu sou uma fogueira que quem passa por mim tem que levar uma fagulha embora. Então, eu falo que tenho várias fagulhinhas. Umas já apagou, né? Mas se elas quiserem acender, elas têm que voltar para perto de mim. Uhum. E tem umas que já também tá pegando fogo, tá virando fogueira também. Então isso é muito legal. Então quando os assistentes passam a trabalhar com o Fernando e eles observam eu atuando e eu dando dica para cliente, eles falam, cara, trabalhar com você é o máximo, porque nunca é a mesma coisa, não tem repetição. Eu falo, porque o nosso trabalho é criar a imagem pessoal para cada indivíduo. Sim, cada isso. pessoa única. Isso é único. Não E tem você como não tem como repetir. padronizar. E o que se vê é esses estereótipos que tem aí, essa padronização. Isso aí. Eu Se olha o vejo, Instagram da pessoa, tá tudo igual. sim, eu vejo pessoas falando, eu sou visagista, barbeiro visagista. Aí eu vejo o trabalho. Cortou o cabelo reto aqui, pôs um topete, pôs uma barba que isso não é visagismo, ele está fazendo o estereótipo do machão. Isso não é, e o cara não é machão. Não é. E aí ele olha, começa ele a nem se agir reconhece. como machão. Começa a agir. Não, porque ele afeta o comportamento. Sim, sim. Aí você fala, é coincidência que tem tanto feminicídio, tem tanta agressão contra a mulher? Olha lá. Algo para estudar um pouquinho mais, né? E tem a outra coisa, que o outro lado, a mulher que faz o estereótipo da mulher submissa, boazinha, melancólica, assim, agradável, porque ela quer agradar o homem. E ela apanha. Eu vou pegar um gancho agora que você falou sobre a gente se olhar no espelho, né? E transmitir aquela imagem. Às vezes eu chego no salão e eu quase não olho no espelho na minha casa, né? Porque sai correndo, vai de manhã pra academia, volta, toma café com ela e eu vou trabalhar. E eu chego no salão e eu tô com a barba sem fazer. Aí eu olho e falo, gente do céu, como que eu vou atender o cliente desse jeito? Até eu fico depressivo quando eu olho pro espelho. É, verdade. Aí eu já pego o secador, seco meu cabelo, faço a barba, né? E eu acabei fazendo ontem, justamente por causa disso, porque eu tava me sentindo, perdão da palavra, um mendigo. Isso, você se sente pé rapado. Isso como que você vai tratar a pessoa com qualidade se sua imagem não tem qualidade? Isso aí. E como que você vai falar de estilo se sua imagem não tem estilo? Eu ouvi o Paulo Persil falando, não é luxo, é estilo. Não é que você tem que ter uma coisa espetacular. Você tem que ter estilo. Porque você está falando de estilo. Sim. Como você tem que ter credibilidade se você não tem estilo? Como que eu vou fazer um cabelo bem cortado, sendo que o meu não tá? Exatamente. Como que eu vou vender barba se eu não faço a minha? Como eu vou falar de saúde se eu não tenho saúde? É isso aí. São todas essas coisas e é uma coisa extremamente complexa. E infelizmente, é uma área que foi tratada como eu falei, tinha preconceito. Então as pessoas não estavam preparados para o que mudou no mundo, porque a grande mudança no mundo foi que nós conquistamos o direito de escolha. Perfeito. Nós não tínhamos escolha. Então, quem que tem que ajudar as pessoas a fazer escolhas são os cabeleireiros em relação à coisa mais importante, sua imagem, sua identidade. Quem sou eu? O que eu quero da vida? E quando você faz essa consultoria, você faz essa leitura, as pessoas... a coisa mais incrível, a primeira coisa mais incrível, é a pessoa ter consciência de quem ela é.
E ela sai pensando, refletindo. Ela volta, fala, eu estive pensando, e você quer bater palmas, alguém está pensando. Porque ela começa a pensar, não é isso que eu queria. Eu estava enganado, eu queria X. Volta dizendo, olha, eu comecei a refletir da minha vida, eu estou no lugar errado, eu estou trabalhando no lugar errado, eu estou na cidade errada, estou com o marido errado, estou com a mulher errada, estou com filhos errados, eu estou com a vida errada, eu tenho que mudar minha vida. É autoconhecimento também, visagismo, viu? É autoconhecimento. Né? Purinho. Agora, você não está fazendo terapia, né? Mas Sim. a segunda coisa é quando você faz com que a imagem expressa o que a pessoa deseja, é uma coisa tão emocionante. Porque a pessoa se olha no espelho e se vê. E muitas vezes pela primeira vez na vida. A minha mulher falou que ela fez com a Mercedes Clark, que fazia o cabelo, agora está na Argentina, e ela fez a primeira vez o visagismo com ela. E foi a primeira vez que ela se via realmente quem ela era no espelho. Isso aos 50 anos. Nossa. E é um encontro do eu, a identidade interior, com a identidade exterior. Isso é o mais alto nível de saúde mental. Porque você se reconhece, você se percebe. E quando isso acontece, seu caminho se abre. Sua vida entra nos eixos. Você se torna mais produtivo, você se torna mais criativo, tudo melhora na sua vida. É realização, né? Realizado, né? Sim. E você pode ser o que quer que seja que você esteja fazendo. Não tem que ser um astro de Hollywood para ter isso. Você tem que ser você mesmo. Porque eu acho que o grande desafio de todo mundo e a consciência que todo mundo tem hoje. Nós somos um planeta de 7 bilhões de pessoas. O que me faz ser relevante nesse mundo de 7 bilhões? E a resposta é muito simples. Nunca houve ninguém igual a você. Não. Antes e nunca haverá. Então, se você for mostrar quem você é, isso vai fazer que você mostre isso com beleza, você se torna um objeto de luxo. Uau. Único. Uau, que profundo isso. Felipe, eu tenho uma curiosidade aqui, eu quero que você mata não só a mente de todo mundo. É verdade que criaram um prêmio com o seu nome? Você sabe disso? Não. Pegou ele de surpresa agora. Quem que criou um prêmio no meu nome? Tem um prêmio dos melhores visagistas. Pode procurar na internet que tem lá. Ah, é? Desde 2018, as pessoas estão sendo premiadas com o prêmio Philip Hallowell. Ah, é? Sim, que legal isso, eu vou cara. cobrar direitos autorais. Cobra. Justo, né? Muito Quem bacana. criou tem que saber Tem que tá, saber né? que tá criado. Tá lá, pode procurar no Google. O que tem nós lá. vamos criar agora é o que chama Image ID Experts. É um site onde que vai ter as pessoas que realmente estão aplicando. Legal. E nós vamos fazer toda uma análise do trabalho das pessoas para que seja realmente pessoas que estão aplicando, para que as pessoas possam ver o que é realmente esse trabalho. Porque está muita gente falando de visagismo Eu e concordo com avacalhando você. tudo. Eu concordo. Verdade. Gi, estamos chegando no final? Estamos finalizando aqui. Eu gostaria que você respondesse algumas coisas assim, com poucas palavras, né? O que vem na sua cabeça. Hoje aí você tem uma carreira de 30 anos, né? Mais ou menos. Não, um pouco 50. mais. Ah, tá. Nossa, gente. 30 estudando visagismo, Gi. 30, tava focada Agora aqui nos 50, 30 do viu? visagismo. Então, falando aí de 50 anos, o que é sucesso para você? Olha, sucesso é você sentir realização no sentido de que você está beneficiando as pessoas e beneficiando o mundo.
Para mim, isso é sucesso. Não tem, e você pode ser, sei lá, uma pessoa que limpa a sua casa. Se está fazendo bem, beneficiando a pessoa, você está com realização e você está sucesso. Eu ia perguntar, e realização? O que que é? Realização é isso, que eu acho que é a chave para a felicidade. A felicidade é relacionada a sentir realizado. Não que você conquista isso, conquista aquilo, mas que você está realmente fazendo alguma coisa que faz uma diferença. Legal. Dinheiro. Dinheiro é um meio, não um fim. Legal. E nunca pode ser um objetivo. Tem que ser uma consequência. Perfeito. Família. Família, eu acho que família começa com um bom relacionamento com seu parceiro. E isso é raro saber como construir relacionamentos, Uau. que é um grande desafio hoje em dia, porque nós não temos muita referência sobre como Verdade. fazer relacionamentos. Verdade. Bom, já finalizando aqui, quero te agradecer, dizer que foi uma honra te receber. E, claro, é muito assunto, 50 anos para, 40, 50 minutos que a gente tem aqui no Pod Beleza. Então, já quero deixar o convite para você voltar na próxima, assim que puder, questão da sua agenda. Vai ser um prazer, uma honra te receber novamente e contar, falar um pouquinho mais de alguns assuntos que ficou aí, no meio do caminho. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Ô, Felipe, a gente sempre pede assim no finalzinho, em 1 minutinho, você olhar nessa câmera aqui e você falar para as pessoas que estão na profissão beleza, vamos generalizar tudo agora, por que ela tem que continuar, ela não deve desistir? Olha, a área da beleza está tratando daquilo que é mais importante da pessoa, que é a sua identidade. Então, você está trabalhando com aquilo que é mais precioso do ser humano. Então, isso é um privilégio, poder tratar das pessoas, sua identidade, porque é a coisa mais preciosa que as pessoas têm. E aquilo que eu pensava que era uma coisa fútil, eu estava redondamente enganado. Talvez a coisa mais profunda que tem de todas as áreas, porque é multidisciplinar. E você tem que estudar. Você tem que ter o conhecimento para poder lidar com o ser humano, não é só com a sua técnica. Uau! Gente, muito obrigado por acompanhar o nosso Pod Beleza. Eu quero agradecer o Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Curte, compartilhe, indica um amigo, escreva aqui embaixo o nome do cabeleireiro, da cabeleireira, da pessoa da área da beleza que você quer que a gente entrevista aqui na nossa mesinha, né, Gi? É isso. Coloca aí pra gente saber nos comentários. Vai dando dicas aí, vai curtindo, compartilhando com aquele profissional da beleza. E eu espero que ele esteja aqui respondendo as suas questões aí. Um beijo! Beijo, pessoal. Até a próxima.